Paulo Camargo. E para mediar o nosso painel 5, convidamos o professor Robson Calado. Professor Robson, vou deixar que o senhor apresente ou que os próprios painelistas se apresentem. A gente otimizou o tempo e deixou para vocês. Só um minutinho. Ok. Boa tarde a todos e a todas. O painel de Sistema e Engenharia de Produção tem como objetivo discutir o papel contemporâneo da engenharia de produção na formação de pessoas. Então, no fortalecimento da pós-graduação, na internacionalização, na transformação digital, na inclusão e na construção de sistemas produtivos, acadêmicos e institucionais mais inteligentes, éticos e sustentáveis. A ideia central de apresentar a engenharia de produção como uma estratégia para compreender, transformar sistemas complexos, conectando a universidade, a pós-graduação, a sociedade, o governo, tecnologia, regulação, dados, inteligência artificial, a diversidade e o impacto social. No contexto desse encontro, desse primeiro encontro do CEIG, o painel reforça que a engenharia de produção não se limita apenas à eficiência operacional. Ela também contribui para a governança, a inovação institucional, a formação de lideranças, modernização e a gestão pública. Contribui para a transformação digital e a formulação de soluções sistemáticas para problemas complexos. Bom, nós temos aí, então, agora os nossos ilustres convidados, ok? Aqui eu gostaria de apresentar aqui a professora doutora Kelly Alonso, ok? Temos também o doutor Messias Borges Silva, professora Kelly, professora da UF, professor Messias, professor da USP, da Unesp, ok? Temos a Micaele, a doutora Micaele Paixão, presente também, obrigado. Temos o nosso convidado também, professor Paulo, ok? Da Federal do Paraná. Temos a Kelly Dória, ok? Aluna de doutorando, aqui representando os nossos alunos, tá certo? Eu gostaria de iniciar com uma pergunta, direcionado a cada um dos nossos palestrantes, e aí eu pediria que... Oi? Ok. 4, 5 minutos, tá certo, para cada um, ok?
E a primeira pergunta que a gente coloca aqui é para a nossa colaboradora, né, doutora Kelly Costa, entendeu? No sentido de como fortalecer a pós-graduação em engenharia de produção a partir de uma cultura né, de corresponsabilidade, né, entre coordenação, docentes, discentes e egressos. Só para vocês saberem, a professora Kelly, ela esteve coordenadora do curso de Engenharia de Produção, mestrado profissional de Volta Redonda da UF, e a gente tem a honra de ouvi-la um pouquinho da experiência dela, dos conhecimentos. Fique à vontade, professora, né, para a sua fala. Obrigada, boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui, né? Gostaria muito de agradecer o convite, é uma oportunidade para estar aqui dividindo com vocês, com os colegas também do painel. Pois é, eu venho da experiência da coordenação. Até brinquei um pouquinho lá atrás, né? Acabou, ufa, são 4 anos que só quem passa pela coordenação de pós-graduação sabe como não é fácil. Mas, assim, fazendo uma reflexão, até pela pergunta do brief mesmo, né, do painel, eu lembrei de quando eu entrei na coordenação, e eu fiz 2 pontos importantes de quando eu entrei no programa. Um era para diagnóstico, porque normalmente os programas de pós-graduação, né, não necessariamente fazem esse diagnóstico de uma forma continuada. Você tem um desafio pela frente, que é encontrar o nível de pontuação que a CAPES passa para a gente na ficha de avaliação. E é sempre um desafio alcançar. E muitas vezes o problema é porque o próprio programa não se conhece o suficiente. A gente, às vezes, não conhece o que tem de bom, o que não é tão bom, o que tem que melhorar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tentar fazer um diagnóstico para se conhecer melhor. O programa estava passando por uma reformulação. E a outra análise, né, que eu fiz junto com o corpo docente, lembrando sempre que coordenador não faz nada sozinho, né? Todo coordenador fala essa frase também, mas é verdade. Às vezes todo mundo fica olhando para o coordenador, mas ele não consegue fazer nada sozinho. Então, tudo que foi feito no programa foi com o corpo docente e discente e o corpo de egresso junto. E o outro ponto de análise do fortalecimento do programa de pós foi da cultura que a gente queria criar no programa, que era exatamente uma cultura de colaboração. E cultura de colaboração significa corresponsabilidade e cooperação, algo que não é tão fácil de conseguir, né? E isso foi trabalhado com os docentes e com os discentes no primeiro momento. Né? Com os docentes, porque eles precisavam querer que o programa se reestruturasse, que o programa tivesse a meta de subir de nota, que também é um outro desafio, não é fácil. E os discentes também precisavam disso, e os egressos. Por fim, nós abordamos os egressos. Nós fizemos uma estratégia que era abordar essa ideia de cultura colaborativa desde a aula inaugural, com toda a turma que entra lá no PPGEP. E eu sempre falo para eles, né, agora não mais, agora é o coordenador em exercício, mas eu sempre falava para eles o seguinte, que ali não era só uma passagem para eles, era muito mais que isso. Por quê? Porque o programa de pós-graduação em Engenharia de Produção de Volta Redonda ia estar no currículo deles para sempre. Tão bem, ia estar no currículo deles. Se o programa estivesse muito bem, também ia estar no currículo deles. Então, o que a gente queria com isso? Exatamente o comprometimento desse aluno, que só o professor não vai conseguir trazer essa colaboração como orientador, mas que o discente, né, crie uma ideia de pertencimento a esse programa. Então, uma vez que eu lembro para ele que o programa está no currículo dele Lattes, ou no currículo profissional, eles acabam tendo essa noção que eles também são corresponsáveis por esse andamento, de fazer um trabalho bom, de publicar.
né? Uma outra coisa importante que a gente trouxe muito é conseguir mostrar para esse aluno, logo no início, como é que são as regras da CAPES, né? Às vezes, os programas também... eu percebia isso, né, que às vezes o aluno ficava muito distante da CAPES. Ele, às vezes, nem sabia de qual engenharia de área de avaliação ele era. Ele estava no programa de pós-graduação. Então, a gente também quis trazer isso para mais próximo. E para ele entender como é que é difícil seguir a ficha de avaliação da CAPES, né? Atualmente, inclusive, a ficha de avaliação nesse quadriênio, eu fui do quadriênio anterior, né, o Calado, dividimos as mesmas dores aí pela metade do tempo, né, eu acabei, o Calado ainda está na trajetória, mas, por exemplo, nesse quadriênio nós temos desafios maiores. A Engenharias 3 decidiu considerar exatamente o Site Score e o DIF, que é o Clarivate, que é o JCR. Né? O que não estiver dentro desse panorama tem entrada nula nas equações, ou seja, é uma publicação que não vai adiantar nada para o programa. Então, não adianta só o orientador saber disso. O discente precisa saber disso, porque senão ele vai querer publicar e ir embora. E pronto. E a gente não dá conta de botar para publicar todos os outros artigos que ficam no caminho. Então, a gente precisa trazer. Então, eu acho que, fazendo uma reflexão da pergunta, eu acho que é exatamente isso. Sem cultura de colaboração, de corresponsabilidade entre corpo discente e corpo docente, né, o programa não consegue caminhar e fortalecer. E a gente percebe isso quando a gente ouve, por exemplo, os programas 6 e 7, eles, às vezes, nos eventos fazem mesas, né, e conversam muito com a gente ouve que todo mundo trabalha, todo mundo participa. Então, esse discente precisa participar, esse professor precisa participar, porque assim, a gente tem observado que, principalmente da área de Engenharias 3, tem ficado cada vez mais alto o nível para a gente conseguir essa adequação. Né? Mas vou deixar um lado positivo que eu achei, pelo menos do meu período, né? A coordenação também das Engenharias 3 abriu mais o canal, né? Eles estão muito... O Calado a gente esteve lá em Brasília, né? Conversando com a coordenação, e isso é muito bom, porque a gente consegue ter acesso, conversar com eles, né? É um nível de comunicação mais aberto, transparência, e eu acho isso essencial. E o que a CAPES está esperando da gente? Vamos lá, formadores de recursos humanos, né? Todo coordenador atual sabe disso. A meta da CAPES é que os programas se responsabilizem por formar mestres e doutores de alta qualidade em engenharia de produção. Então, é isso que a gente está tentando, né? Obrigada. Obrigado, professora Kelly, pelos seus comentários, principalmente relacionado à CAPES. Para quem não sabe, esse aqui é o nosso quarto seminário em sistemas de engenharia de produção. É um seminário voltado mais para o nosso curso de mestrado e doutorado da engenharia de produção. Então, estar ouvindo a professora Kelly é muito importante. Na verdade, eu sempre ouço, né, além dos outros coordenadores, que trocando ideia a gente vai melhorando, né? A professora Kelly, só para vocês saberem, ela é engenheira civil com mestrado e doutorado na engenharia civil da UF. É uma mulher formada na UF, ok? Trabalha na UF, coordenou agora lá em Volta Redonda a engenharia de produção na UF, ok? Então, a gente fica muito feliz. Ela desenvolve pesquisas em sustentabilidade, avaliação de ciclo de vida, resíduo, modelagem computacional, sistema de informação, indústria 4.0, e é muito forte em estatística PO. Tá certo? A gente agradece, tá certo? Professora, fique à vontade, a gente sabe que tu tem uma banca daqui a alguns minutos, sim, né? Porque mulher aqui trabalha na UF, né? E às vezes faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu queria agora... Obrigado, professora. Obrigada e desculpa, daqui a pouco eu vou ter que usar de deselegância e vou ter que sair, mas porque eu tenho uma banca ainda hoje. Ok, muito obrigado. Agora a gente vai ouvir o professor Messias Borges, como eu falei, é um professor da USP, da Unesp,
é uma pessoa que tem uma larga experiência, professor visitante no MIT, em Harvard também, é um líder em iniciativas de metodologia ativa, implementou o CDIO aqui na América Latina, né? O professor, ele atua, tem atuado e ajudado muito a engenharia, principalmente a engenharia de produção, ok? Quanto à inovação, qualidade, internacionalização, é um professor formador de professores. Tenho a honra de dizer que foi o meu supervisor de pós-doutorado. Muito devo a ele. E eu queria, professor Messias, de forma muito respeitosa, fazer uma pergunta para a sua fala, ok? A pergunta é a seguinte, é sobre o perfil do engenheiro, não só de produção, mas do engenheiro, do pesquisador na universidade. Como é que a gente pode trabalhar esse desafio global da produção, inovação, sustentabilidade? Fala um pouquinho para a gente, né, sobre o nosso perfil enquanto engenheiro, né, formação de mestrando, doutorandos. A palavra é sua, por favor. Obrigado, professor Calado. Boa tarde para todos e para todas. Calado, por favor, faz aquilo que o Lee fez na outra, porque eu vou começar a falar, não vou pôr cronômetro aqui. A hora que der 5 minutos, avisa, porque senão eu tomo conta. Né? Microfone na mão do Messias é um perigo. Bom, primeiramente, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vou responder a pergunta, mas quero dizer assim que chamou muito minha atenção, né? Nesses dias que nós passamos aqui no evento, a formação desse núcleo, que eu vou chamar de Consulado do Calado e do Rodrigues. Porque todo mundo que passou aqui, né? Mestres, doutores, doutorandos, ou foram orientados pelo Calado ou pelo Rodrigues, né? Então, e gente do mais alto nível, né? Gente do mais alto nível falando de coisas assim, realmente como gente muito grande. Então, Calado, Rodrigues, parabéns a vocês por esse trabalho. E dizer para os meninos, né? E as meninas orientadas do Calado. Eu fui supervisor de pós-doutorado do Calado. Então, eu considero com vocês como meus netos, né, da ciência, ok? Eu, como um possível pai do Calado, vocês são meus netos e netas da ciência. Ok, muito bem. Gente, responder a questão, né, que o Calado me coloca, não é nada que em 5 minutos a gente consiga responder. Mas uma coisa eu quero dizer para todos nós que, né, trabalhamos com educação de engenheiros. O mundo muda, a gente precisa mudar junto com o mundo, mas eu queria fazer uma provocação de o Calado e colegas, professores e professoras. Num primeiro momento, né, mais do que nós até, né, mexermos na papelada da definição do perfil dos nossos engenheiros, dos futuros engenheiros, nós temos que mexer primeiro com aqueles, né, que fazem esse papel, que são os professores e as professoras. De nada vai adiantar a gente mudar. O papel aceita tudo. No papel, a gente pode dizer, né, que o engenheiro de produção do futuro, ele tem que ser mais humano, ele tem que ser mais sistêmico, ele tem que ser mais digital, ele tem que ser mais sustentável. Quer dizer, né, durante esses 3 dias, a gente falou de tudo isso. Então, tudo isso precisa estar incorporado? Sim. Mas de nada vai adiantar a gente colocar isso nos nossos currículos, entregarmos as ementas para os professores e professoras e, olha, deem essas aulas. E aí eu sou um grande provocador do jeito que a gente faz a entrega, né? Hoje nós estamos educando essa galerinha que é geração Z. Geração Z aprende de maneira diferente. Eu sou da geração Baby Boomer, que é a geração pós-Segunda Guerra.
Depois veio, né, X, Y e Z. Então, nós temos professores de todas as gerações trabalhando nas universidades, mas nós estamos educando a geração Z. Aquela geração que nasce plugada na mídia, né, que troca um banco de um balanço por uma mídia para ficar no joguinho, para ficar lá no mundo digital. E a gente continua entregando, a gente continua formando do mesmo jeito que os baby boomers foram formados. Isso precisa acabar. Esse jeito precisa acabar. Por quê? Porque nós de engenharia, o Rodrigues comentava isso há pouco, né? Eu por conta, né, assim, dessas questões, desses desafios, eu viajo de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, falando com reitores, com pró-reitores, com professores, com professoras, com estudantes. E o que a gente percebe, por exemplo, nas engenharias, recentemente, dando uma palestra num conjunto federal, Universidade Federal do Pampa, posso dizer, não tem problema dizer. Ao final... 4 minutos. Obrigado. Ao final, os professores de todos os campi me disseram, Messias, nós estamos enfrentando um grande desafio. 70% dos alunos que aportam à nossa universidade vão embora. Evasão de 70%. Além de, né, evasão por questões socioeconômicas, né, nós temos a evasão, que é aquela evasão que nós provocamos, nós professores, né? Reprovamos demais nos cálculos, reprovamos demais nas físicas, reprovamos demais nas disciplinas específicas, na pesquisa operacional, né? Muito bem. Então, há que se fazer uma profunda reflexão nossa, antes de a gente mudar, né, os nossos currículos, nós precisamos nos rever. A nossa presença, a importância da nossa presença como elementos realmente ativos na formação desses futuros profissionais. Se tiver na próxima rodada, né, um espaço, aí eu falo mais um pouquinho. Obrigado. Ok. Somente para os colegas terem uma ideia, o professor Messias e um grupo de, né, professores aí geniais do nosso Brasil já escreveu, está numa DCN, né, que nós devemos ser e fazer diferente. Mas como o professor mesmo Messias colocou, a gente põe no papel, mas colocar em prática depende muito da nossa automotivação. Muito obrigado, professor Messias. Eu queria agora passar a palavra para a professora Micaela, ok? Professora Micaela, ela é engenheira civil também pelo Cefet, doutoranda em engenharia ambiental pela UERJ, atua como assessora da presidência do CREA do Rio de Janeiro, ok? Diretora da ABS, Rio de Janeiro, também é docente do Cefet. Bem-vinda, professora. Tem também atuação voltada para a engenharia de saneamento, sustentabilidade, gestão ambiental e valorização profissional. Vamos colocar uma pergunta aqui só para motivar a fala da professora. Então, a pergunta seria: como a engenharia de produção pode apoiar a construção de sistema de saneamento mais eficiente, sustentável, inclusivos e orientados ao interesse público? Professora, fique à vontade, 4 minutinhos eu dou uma luzinha, tá bom? Obrigada. Primeiro eu quero começar agradecendo, né, o convite de estar aqui hoje, e já fiquei muito triste com a sua fala, porque eu não fui orientanda deles, não sou de engenharia de produção, sou engenheira civil, já fiquei triste, já me senti um pouquinho deslocada, mas acho que é interessante trazer também um pouco do ponto de vista de outras engenharias, né, para a gente poder conversar e debater aqui. Antes de responder a pergunta sobre a engenharia de produção dentro do saneamento, ainda mais
aqui no Rio de Janeiro, eu gostei muito de uma fala sua sobre os novos, né, engenheiros em formação ali, como eles estão sendo formados e como que a educação, né, precisa se adequar à linguagem desses novos profissionais, mas também não perder a sua essência, porque a gente não está falando de facilitar, porque a engenharia, independente de qual seja, ela não é fácil, né? Até porque estamos falando de um trabalho, de um serviço tão essencial para a sociedade que ele é complexo. A gente está assumindo diversos riscos quando a gente fala do setor de engenharia, né, da produção de conhecimento, de infraestrutura, né? A engenharia ela está ali intrínseca na infraestrutura das cidades, então não é para ser fácil, digamos assim, mas ela pode ser mais palatável. A gente precisa entender como as novas gerações conseguem captar aquela informação, que muitas das vezes não é mais como era passado antigamente. Então, a gente precisa apenas modular de outra forma para passar o conhecimento, mas o conhecimento continua sendo o mesmo. Até porque, se esse conhecimento não for passado de geração em geração, a gente não tem como avançar como sociedade. Porque a engenharia, ela é a formadora de uma sociedade, de uma civilização. Então, é essencial que esse conhecimento passe de geração em geração, sem se perder, né? Mas também sem se perder o que já tinha, mas também acompanhando as tendências, né? Então, utilizando a IA, utilizando novos softwares, novas ferramentas que estão sendo construídas a cada dia surge uma nova ferramenta e a gente precisa acompanhar essa evolução também. Então, agora, respondendo a pergunta, a engenharia como um todo, não só a engenharia, mas também outros setores, elas trabalham juntas dentro do saneamento. Então, todas as engenharias têm um papel essencial para que a gente possa desenvolver os serviços de saneamento, e a engenharia de produção não é diferente. Então, a gente tem ali os serviços de engenharia civil, de engenharia ambiental, de engenharia de produção, outros serviços, biologia, química, tudo está envolto dentro da infraestrutura urbana, que é onde, né, tem ali a caixinha do saneamento básico. E a engenharia de produção, a formação desses engenheiros precisa também ter essa visão de sustentabilidade. A engenharia é muito ampla, a engenharia de produção também é muito ampla, você pode atuar em diversas ênfases, né, em diversas áreas, e o saneamento é uma delas também. Muitas das vezes a gente não tem essa percepção de que a gente tem tantas carreiras dentro do setor de saneamento, mas o saneamento ele envolve desde da economia, desde a biologia, da matemática, das engenharias, múltiplas engenharias, não só a civil ou a engenharia ambiental, e entender dessa multidisciplinaridade do setor. E que ele precisa ser, porque é aí que a gente ganha quando a gente começa a discutir, né, um engenheiro de produção trazendo a sua visão, um engenheiro químico trazendo a dele, um engenheiro civil, e aí você consegue contemplar todos esses saberes, a gente tem um avanço muito grande. E isso precisa ser discutido desde as ementas dos cursos, para que você tenha uma visão do todo, não só tão específico, até porque a universidade ela é a primeira porta, ela não é a última, né? A gente sabe que todos os setores da engenharia, você sai ali da universidade com o primeiro passo para exercer. Mas para que você seja um bom profissional, você tem que estar sempre se atualizando, porque como a gente já bem falou, tudo está avançando muito rápido, a gente precisa estar sempre se atualizando para acompanhar essas evoluções, para aí sim a gente ter bons profissionais dentro do nosso mercado. E eu estou aqui representando o nosso Conselho de Engenharia e também a nossa Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. E o que o senhor comentou, isso é um fato. E não é só sobre os ingressantes no curso de engenharia depois desistirem do curso. Tem um outro problema que na minha visão, é até mais grave. 4 minutos. Muitas pessoas, muitos jovens não estão nem se interessando em entrar no curso de engenharia. Então, além da evasão daquele que entrou e saiu, a gente tem muitos que nem pensaram em entrar. Então, a gente precisa realmente mostrar valor de que a engenharia é uma profissão linda, é uma profissão necessária e que ela é para todos os jovens, né, que têm ali aptidão, que gostem do ramo,
que eles podem conhecer mais, entender qual é a engenharia mais apropriada para eles, mas que eles não tenham medo do cálculo, da física, da química, porque a gente está ali na universidade para aprender. Então, às vezes, você vai entrar, não gostou de uma, mas você tenta outra, reprovou uma vez, faça de novo, mas é importante não desistir e é importante conhecer, porque muitas das vezes esse não interesse é por desconhecimento. Muito obrigada. Coloca muito bem a professora Micaela, e até lembrando, né, fiquei sabendo essa semana a integração dos sistemas, então, para se colocar o trabalho final aqui na UF, que está integrando com Sucupira, ok? Não está mais só na UF, está integrado agora a nível de governo. A gente precisa, professora, identificar o meu trabalho contribuiu para a sociedade no quê, qual foi a ODS. Então, essa semana aí a gente tem que refazer o formulário e pedir para que os colegas preencham e expliquem para que serviu, qual o impacto que esse trabalho de mestrado, doutorado teve para a sociedade. De preferência para Niterói, né? Ok, muito bom, professora. Eu queria apresentar para vocês, falar um pouquinho mais, professor Paulo Camargo Filho, professor da Universidade Universidade Técnica Federal do Paraná, nos honra com a presença aqui. É um professor com uma larga experiência também, passou por Harvard, tem Champel e um projeto importantíssimo no MIT, lidera iniciativas de inovação, empreendedorismo e também articula também essa articulação entre governo e inovação. Ele também tem atuado na academia, empresa, capital de risco. Também é mais um colega nosso que está dedicado à IA, estratégia, o ecossistema, inovação e sustentabilidade. Passo a palavra para o professor. Obrigado. Diante da segunda pergunta, ok? Ok. Professor Paulo, como a inteligência artificial pode fortalecer a pós-graduação sem comprometer a autoria, ética, profundidade intelectual e a qualidade científica? Ajuda a gente. Também. Tá, obrigado, Calado. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui, compondo esse painel, participando desse bate-papo, com pessoas tão relevantes, né? O Messias, eu conheci no dia que eu entrei numa sala em Harvard, né? Ele foi meu colega de sala, como professor visitante lá, e desde aquele dia nos tornamos grandes amigos, né? Pessoa da família que me conectou com o Robson Calado, né, e lá também nos Estados Unidos, então tivemos a oportunidade de se conhecer e se conectar a essa grande rede, né. Contando um pouquinho do meu currículo, né, eu sou físico, então eu sou o terror, né, dos inícios dos cursos de engenharia, só que, bom, do ponto de vista dos meus alunos, acho que eles gostam bastante, porque eu me divirto bastante no meu laboratório de física, né, então eu adoro aplicar uma metodologia, inclusive, que eu aprendi com o professor Eric Mazur, em Harvard, que foi, né, que é o nosso grande mentor ali na parte de metodologias dativas, e eu sou pesquisador, então, na área de educação em STEM, né, então eu pesquiso essa correlação, né, entre ensino de ciências, tecnologia, engenharias e matemática, e eu atuei nos últimos 2 anos, então vestindo vários chapéus aí de pesquisador, enfim, depois que eu voltei como vice-escolar de Harvard, eu fui diretor de inteligência artificial no governo do estado, né, então eu atuei também na parte de gestão pública, né, de implementação de inteligência artificial, que é um desafio enorme, né, mas eu vejo sempre pelo lado positivo das novas tecnologias, né, e como elas podem, né, agregar aí para a melhoria da sociedade, melhoria da indústria, né, de vários setores, e a universidade ela não deve, né, estar isolada dessa conta do resto da sociedade. A universidade ela tem que ser parte, né, integrante desse movimento, então também ela é afetada, né, por todos esses movimentos, né, de novas tecnologias. Então, falando um pouquinho, né, da preocupação que foi colocada aqui, né, da procura pelos cursos de engenharia, né, por se manter no curso, as reprovações, isso não é um problema do Brasil, esse é um problema mundial. A Harvard, o MIT, há mais de 10 anos discutem como reformar os seus professores para que esses professores possam atuar de fato num novo modelo, né, de ensino, um novo modelo
formativo em termos de graduação e pós-graduação, né? Então, o desafio, no meu entendimento, não é a inteligência artificial em si, Calado, são as pessoas, né? Como que nós ensinamos as pessoas a utilizar essa tecnologia, né? E essas novas metodologias. Tem um relatório muito bacana, eu sempre recomendo que vocês olhem anualmente. A OCDE ela lança um relatório chamado Future of Jobs, né? Esse relatório ele traz os indicadores de quais habilidades estão em alta naquele momento, né, que devem guiar ali as profissões dos próximos 5, 10 anos. E dos últimos 3, 4 anos, ela explodiu em habilidades muito ligadas, né, a hard e soft skills relacionadas à inteligência artificial, à criatividade, né, ao uso de sistemas complexos, trabalhar em equipe. Então, essas habilidades que o nosso profissional, depois de sair da universidade, vai ser demandado, né, e ele tem que aprender essas habilidades ao longo da universidade. E a maior parte, né, dos profissionais, inclusive nós, professores e pesquisadores da universidade, somos impactados diretamente, né, por o uso dessa tecnologia, né? E uma das coisas que foi constatada nesse relatório é que esses profissionais já formados não vão voltar para uma nova graduação, né? Eles não vão voltar a fazer uma nova engenharia, enfim, nós temos que trabalhar novos processos, e ainda o papel da pós-graduação e a IA, para como que nós vamos formatar as nossas graduações, nossas pós-graduações, para absorver essas novas demandas de mercado, né? Essas novas demandas de habilidades, essas novas demandas da sociedade. Dando um exemplo do que Harvard tem feito, então, né? Harvard tem há mais de 10 anos investido numa incubadora de aprendizagem para os seus professores, que é chamada de Learning Incubator. Está lá online, vocês podem acessar, e ela é essencialmente voltada para a formação em engenharias, né, para professores de engenharias. Só que lá é um pouquinho diferente o contexto, lá ou você muda ou você está fora, né? Então lá não tem muita opção de você querer ou não se adaptar. Né? Como qualquer outra universidade do mundo, né, o mundo busca por mais engenheiros, né? Currículos mundiais têm tentado reformular para atrair mais jovens para ciências, né, para engenharias, porque o desenvolvimento tecnológico industrial de um país, ele necessariamente passa pelo desenvolvimento de mais cientistas e engenheiros, né? E esses currículos, então, eles precisam ser formatados, e aí a importância da nossa pós-graduação estar sempre se renovando, né? Está sempre sendo acelerada. E falando aí de como a IA ela pode impactar, né, no finalzinho já da minha fala aqui, como que a IA pode impactar, né, a nossa pesquisa, né, na pós-graduação, né? Nós estamos falando aí de uso de IA generativa, isso todo mundo está utilizando, mas aí ela vai muito além disso. Quando a gente olha o espectro do que é a inteligência artificial, a IA generativa, essa, o ChatGPT, ela é uma fração do que é a inteligência artificial em si. Nós estamos falando de descoberta, né, de novos materiais, nós estamos falando de otimização de processos industriais, nós estamos falando de análise de Big Data, análise de multivariável, onde a inteligência artificial ela entra, simulações complexas, né, e um negócio que eu acho muito interessante para as engenharias chama os Digital Twins, né, os gêmeos digitais, seja de infraestrutura, seja de fábricas, né, sejam de pessoas e processos, né? Então, Robson, eu posso depois comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas a minha importância é que a pós-graduação ela precisa estar sempre atenta e sempre estar se renovando para se manter relevante ainda para a sociedade. Obrigado. Obrigado. É uma mudança muito importante. É um negócio muito bacana a gente ver um físico, um professor de física, falando de inovação, falando de empreendedorismo. É um perfil atual, né, professor José? É o perfil atual, ok? Eu queria, muito obrigado, professor, nos lembrou também da startup. Só para vocês terem uma ideia, o nosso programa teve dezenas de softwares no último quadriênio, mas tivemos poucas patentes. É um comportamento que a gente está mudando. Agora nós já temos mais patentes, né? Vai ser muito bacana. Eu queria chamar a atenção, né, para o nosso intérprete de Libras, que é o Carlos, que está ali. Ele é doutorando do nosso programa, nosso agradecimento. Carlos, dá um sorriso para mim. Ele faz o doutorado na área de trabalho, ok? E ele está trabalhando, né, e também está trazendo aí os conhecimentos para um doutorado.
Queria agora falar um pouco, passar a palavra para outra doutoranda, que é a Kelly Dória, ok? A Kelly, então, ela é enfermeira e, né, também professora universitária, fez mestrado em engenharia aqui no nosso programa, no PPGEP, está doutoranda, né, também aqui no nosso programa de engenharia, também é pesquisadora do LabDGE UF, especialista em Lean Healthcare, qualidade em saúde, trabalha com segurança do paciente, gestão hospitalar. É uma pessoa que já tem mais de 20 anos, aí, já chegou lá, e agora ela divide os conhecimentos no seu doutorado, junto com os engenheiros, né? Isso é muito importante. Para a Kelly, a gente tem uma perguntinha, deu para notar que representa a Kelly, o Carlos, representa os discentes, ok? São representados aqui pela Kelly. Kelly, por favor, como a engenharia de produção pode contribuir para um ambiente acadêmico, profissional mais inclusivo, respeitoso, seguro para as mulheres? A palavra é sua. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer o convite para participar desse painel. Dizer que, como orientanda do Calado, eu também fui aluna do professor José Rodrigues. Então, realmente, eu estou no protetorado, né, professor? Mas o programa PPGEP, ele tem um diferencial, pelo menos desde o mestrado. Eu estou aqui desde o mestrado, estou no 3º ano no programa, é que é a inclusão de mulheres, né? Basta ver por esse painel, onde nós tivemos 3 mulheres nesse painel. Alguns painéis não só não tem mulheres, ou tem uma mulher. O que a gente precisa é dar espaços para que essas mulheres ocupem os seus espaços. Por que ocupem os seus espaços? Porque elas já estão nesses espaços. Elas só precisam ser vistas. E isso o PPGEP vem fazendo com muita excelência. Nós não temos dificuldade de inclusão ou de participar de nenhuma atividade dentro do programa. Nós somos muito bem vistas. A gente consegue trabalhar com os engenheiros de uma forma bem direta, bem bacana e com muito respeito, o que não é comum em outras linhas, em outras escolas, né? A gente acaba saindo, indo fazendo disciplinas em outras escolas, e a gente percebe que esse braço da UF de inclusão é o que torna o curso tão acolhedor e tão atrativo. A UF tem 42 mil alunos, né? E são muitas mulheres. A gente consegue hoje estar em espaços que nos cabem, trazer soluções para as mulheres, mas não podemos deixar de falar, nesse momento, que esse ano foi um ano muito ruim para as mulheres. É um ano de maior índice de feminicídio. É um ano de divulgação de ódio por mulheres. Então, esses espaços, essas falas e essas escutas têm que estar dentro da universidade. Nós precisamos trazer essas discussões para dentro da universidade e formar homens, geração Z, melhores. A gente precisa trazer os nossos companheiros, os nossos esposos, os nossos irmãos. A gente precisa trazer para a sociedade uma resposta que nós, mulheres, em qualquer espaço, não podemos ser mortas, porque a gente está sendo simplesmente mulher. Então, dentro da UF, eu me sinto segura. Eu consigo, inclusive, falar sobre isso. A discussão na UF já existe, mas ela tem que ser mais falada, mais discutida. Ações efetivas precisam ser ministradas e respeitadas, difundidas. Professoras mulheres estarem nos programas de engenharia. Temos muitas engenheiras de muita competência. A pesquisa está mostrando isso todos os dias. Então, dentro da engenharia da UF, eu me sinto acolhida, incluída, mas esse é só um pouquinho. Estou falando da engenharia de produção, engenharias 3. Quantas mais engenharias, quantas mais mulheres podem dizer a mesma coisa dentro dos seus programas? Então, eu acho que, nesse momento, o que a gente precisa é abrir esses espaços a discussões sobre o que realmente a gente precisa fazer para que essas meninas, porque elas chegam aqui meninas, né? Eu tive
eu estudei com algumas meninas de uma outra geração, eu sou geração X, tenho 53 anos, hoje também faço engenharia, então eu me incluo nessa fala, porque além de fazer o mestrado e doutorado, eu faço uma faculdade de engenharia, e na minha faculdade a gente não é inclusa. Só temos 4 mulheres na minha turma, o restante é homem, e a gente não tem poder de fala nessa faculdade. Então a gente precisa dar poder de fala para essas mulheres. Só para... Kelly, obrigado. Obrigado. Ela é muito espontânea, verdadeira, e a fala dela, senhores e senhoras, é muito importante, porque 15 dias atrás eu fui preencher um documento, né, para poder vir uma bolsa para a nossa universidade. E o que eu, se não me engano, foi o CNPq, ele perguntou justamente isso, entendeu? A coordenação é uma mulher? Aí eu olhei para um homem, entendeu? Como é que está o feminicídio? Ok? Como é que está a mulher? A quantidade de mulheres que participam como docente. Então, isso não é conversa, isso é realidade, né? Graças a Deus a gente tem, né, uma cobrança muito positiva para que a gente tenha essas atitudes de respeito, equidade, tá certo? E é o que a gente tenta fazer, né? Ok? De coração, respeitando e acolhendo a todos, né? Obrigado, muito bem, ok? Ok, obrigado. Vamos então agora ao nosso último painelista, o professor José Rodrigues Faria Filho, para quem não sabe, professor titular da Universidade Federal Fluminense, é o nosso diretor da Escola das Engenharias, Escola de Engenharia das Engenharias, né? Temos várias, ok? Ele é engenheiro civil, tem especialização também em segurança do trabalho, mestre em engenharia civil, doutor em engenharia de produção, atua em competitividade industrial, gestão de projeto, empreendedorismo, qualidade, estratégia e organizações. Antes de vir para a UF, né, eu já tinha o professor José Rodrigues como uma referência também em educação e engenharia. Queria passar a palavra para ele, mediante uma palavra, a gente já conhecia, sou de São Paulo, já conhecia o professor José, de lá, o professor José, ok? A fama corre, quando é bom e quando é ruim também, ok? E aí a pergunta para o professor José Rodrigues é a seguinte, né? Qual deve ser o papel da pós-graduação em engenharia de produção e na Escola de Engenharia da UF, diante dos desafios tecnológicos, sociais, institucionais, para os próximos anos? A palavra do senhor. Obrigado. Bem, Calado, primeiro, muito obrigado pelo convite e também a alegria de estar aqui, né, nessa mesa, né, como a Kelly bem lembrou, uma mesa bem diversa, né, e isso é muito bom. Eu sou um engenheiro dos anos 80, né, que era uma época bem complicada, né, Messias, de uma escola de engenharia muito masculina e com uma pegada muito de homens brancos, né. Hoje você olha para a nossa escola, quem tiver a oportunidade, como a Kelly anda, é uma escola bastante diversa. Nós somos uma escola que tem 9 cursos de engenharia, um curso de design, nós temos 11 programas de pós-graduação, né? Nosso colega Calado é um coordenador, estou vendo aqui o professor Gilson, que é outro coordenador, o professor Vitor, que recentemente estava também coordenando um curso. Então, nós temos hoje uma escola bastante ampla nesse sentido. Kelly colocou, a gente procura, né, de uma maneira geral, fazer essa ação. Bem, a pós-graduação. Eu vejo a pós-graduação como um espaço muito importante, Calado, que eu estava comentando um pouco hoje com o almoço, com o Paulo e com o Messias. É assim, a gente tem, né, essa referência de buscarmos a ciência e a tecnologia. Não quero dizer que a questão está resolvida, mas, de certa maneira, se você olhar qual a importância do Brasil no mundo do ponto de vista econômico, e olhar a importância do Brasil do ponto de vista científico, nós nos equivalemos. O percentual de participação no Brasil econômico no mundo, o percentual de participação no Brasil na produção científica do mundo é muito parecida. Claro que, quando eu olho para essa participação científica e o que ela transforma em inovação,
aí a gente está com um problema bastante significativo, que eu acho que é um desafio que a gente agora precisa fazer e os nossos programas precisamos fazer. Acho que a gente precisa refletir, né? Está aqui na presença do professor Gilson e na sua, como coordenador, a gente precisa refletir fortemente essa questão de como a gente vai produzir ciência e uma ciência aplicada. A gente não pode esquecer o que somos. Nós somos uma escola de prática. É claro que a gente convive de maneira harmônica, às vezes não, nem tanto com os nossos colegas físicos, mas, mas nós somos uma escola de prática e que precisa, né, ter os problemas, tanto que a gente está para construir uma capelinha na escola Nossa Senhora dos Problemas para nos ajudar, né, nesse sentido. Outra questão importante é que a pós-graduação ela precisa entender que um dos aspectos também relevante, além desse, primeiro, nós devemos nos manter forte e consistente e crescer na questão da ciência. Nós precisamos transformar a ciência em inovação com mais eficiência para que possamos sair dessa situação que hoje nos encontramos, de dependência em qualquer setor. Nós temos dependência, hoje a questão aqui foi falada de IA, e, enfim, hoje a gente basicamente vive, né? Teve uma professora que falou, a professora Helena falou, todo mundo aqui tem um e-mail Gmail. Eu tenho, quando ela falou, eu falei, caramba, é verdade. Então, todos os meus dados, tudo que eu faço está lá na mão dos caras da Gmail, da Google lá colocada. Como também agora a gente precisa pensar que também esse espaço é um espaço que forma. Eu estou vendo aqui duas jovens, né, docentes, né, que com certeza fizeram seus doutorados e foram para a sala de aula. A pergunta muito clara, como isso aconteceu? Eu digo como aconteceu comigo. Eu olhei, lembrei de algum professor que eu tive e comecei a trabalhar. E aí comecei a ver como era anacrônico. E aí comecei da mesmo caminho que eu acho que esse colega aqui fez, a dizer assim, cara, eu preciso melhorar. E eu comecei a procurar, né, aprender a fugir do ensino, mas me preocupar com a aprendizagem. Não fugir do ensino, porque o ensino é que nos leva à aprendizagem, mas o importante é a aprendizagem. E aí buscar formas. E Messias, logo na sequência, eu conheço o Messias e conheço todo o trabalho que ele fala, como tem outros grandes colegas que a gente tem aqui, e a gente precisa trabalhar. A gente tem que entender que a pós-graduação precisa, nesse sentido também, entender que ela forma os docentes do ensino superior. E a gente não pode esquecer que, além desse desafio, que é avançar na ciência, transformar a ciência em inovação, a gente precisa também formar essa nova geração docente. Eu sou da geração X, né? Junto aqui, o meu amigo é dos Baby Boomers, acho que nós somos da geração X, né? E estamos hoje lidando com essa moçada, que há uma diferença não só de idade, mas é de comportamento e de pensamento. Eu estou no magistério desde os anos 90. Como tem mudado? Como tem mudado? E como a gente precisa se ajustar e se adaptar. Mas outra questão que eu estava comentando com um colega, que ele está, né, com, não sei se eu posso falar do Instituto, né, está com o Instituto de Neurociências, e eu comentei para ele o seguinte, olha, nós estamos com um desafio enorme, eu acho que os colegas aqui que dividem sala comigo, aqui na engenharia, nós estamos com um problema muito sério com a inclusão, não um problema, desculpa, acho que essa é uma palavra inadequada, mas uma questão muito séria com a inclusão, porque nós estamos recebendo cada vez mais alunos que vêm primeiro, os PCDs, focando nos PCDs, desde o físico ao neurodivergente, que a gente precisa lidar. Semestre passado eu tive uma menina surda na minha sala. Aí estava lá, como o meu amigo Carlos aqui, que foi meu aluno, um excelente aluno. Qual é a questão? A Libras, muitas vezes a Libras, ela não consegue ainda captar determinados conceitos específicos, determinadas palavras específicas. E aí, nas primeiras aulas, era um engodo, porque eu começava a falar, eu não entendi o que é isso. Aí eu tinha que explicar para ela fazer. Aí eu tive que, todo sábado, às 9 horas, a gente se encontrava, abria uma live e eu explicava, olha, na próxima aula vai ser isso. Essa palavra eu não conheço, me explica, blá, blá, blá. Então, a gente não está preparado para isso. Como também os neurodivergentes, nas suas diversas possibilidades. Sem contar com outras situações. A questão da escola de engenharia, eu recebi, na semana, no ano passado, a secretária de mulheres aqui, de Niterói. Eu falei, eu vou abafar.
Aí chamei as minhas amigas, chamei as professoras, chamei as técnicas, chamei as terceirizadas e chamei as alunas. Eu saí arrasado. Aí que eu entendi, eu tinha uma certa paura com tal de lugar de fala. Aí eu entendi o que significa lugar de fala. Eu achava que a escola de engenharia estava assim, sabe? E está bem, mas eu achava que ela estava no... Mas quando você baixa no profundo, no real, na ponta, a dificuldade. A gente tem, eu estou vendo aqui a minha amiga Priscila, que divide departamento comigo. Nós somos 38, Priscila, somos 4 mulheres? 4, né? 4 ou 5, né? De 38. Essa é a nossa realidade. Aí, uma menina que era líder de equipe de competição, porque ela era capitã, os meninos não aceitavam a liderança dela. E ela contando as dificuldades. E aí, eu fiquei vendo aquilo, eu falei, para, gente. Eu estava com vontade de pedir para parar, porque já estava começando a ficar. Mas aí, essa é a história, a gente está vivendo esse... E se a gente entrar em outros aspectos, como eu disse, eu sou um aluno de engenharia dos anos 80, que eram só de homens e homens brancos. Meu pai, mesmo sendo ferroviário, me deu a oportunidade, como ele me dizia, que eu era aluno profissional. Hoje, eu tenho alunos, são alunos que trabalham, que precisam ajudar a família em casa. Nós temos a comunidade LGBTQIA+, que está vindo com toda a dignidade de estudar aqui. E a gente precisa lidar com isso. E aí a gente começa a ter problemas das mais diversas situações. Por exemplo, estágio. Estágio para os PCDs, para os autistas, para as pessoas que são surdas, pessoas que são cegas, para os transgêneros e assim por diante. A gente precisa lidar com esse mundo aqui lá fora que não está preparado e a gente precisa trabalhar aqui. Após esse grande espaço, esse espaço que precisa, como eu disse, reforçar cada vez mais o Brasil como um centro de excelência em ciência, transformar a ciência em inovação, mas não esquecer que nós, que precisamos ter, né, aquela coisa, quando o avião estiver descomprimido, põe a máscara em você, a gente precisa ter essa pessoa, né, importante, que é o docente, que somos nós, né, essa essência que é a docência, preparados para esse novo mundo, preparados para essas novas realidades, preparados para IA, que está com todas as questões que são colocadas aí, e esse mundo novo, né? Eu tenho aqui em frente um carrinho bonitinho que é o Fusca, que é mecânico. Né? Se ele dá um problema, eu sei aonde acontece. Você abre hoje um capô de um carro, ele é uma coisa compacta que você nem sabe o que acontece. O mundo está cada vez mais complexo. É isso que eu queria colocar, Calado. Acho que a pós-graduação é um espaço de reflexão, é um espaço que também precisa de requisitos. Você bem, a cápsula está aí, né? A própria colega Kelly colocou isso, e a gente precisa lidar com essa questão. Parabéns pelo evento, eu lhe devolvo a palavra. É muito prazeroso quando a gente vê o nosso diretor contente, né, com os alunos, com os docentes, né, com os coordenadores, né? Zé, muito obrigado. Okay? A gente, nessa última fala, né, esse ano é um ano diferente dos outros eventos, né, principalmente junto aqui com o professor Lilimim, da Unicamp, Beraldi, outros, né, Edmilson, outros colegas. A gente fez um evento diferente, foi uma ideia dos colegas da regulação, conduzida aí pelo, né, conselheiro Vladimir, brilhantemente. Já adianto, professor mestre Vladimir, doutorando também da UF, e nós adoramos essa integração, né, governamental, congresso Lean Six Sigma, docentes, discentes, profissionais. Nossa, é muito legal. O infinito e além agora, né? Tá aqui, esse é o nosso, esse evento, não só o nosso seminário agora de engenharia de produção, mas o evento como um todo, mostra na prática a integração da sociedade, ok? Todos. Vale uma fala aqui reforçando, o Vladimir pegou no nosso pé, olha, nós temos que ter a representação feminina, eu acho que a gente conseguiu uma meta. Podemos melhorar, mas já conseguimos, estamos muito felizes. Queria lembrar que o nosso ambiente da Universidade Federal Fluminense, dos anos que eu estou aqui, é sempre respeitosa também quanto à religião,
tá certo? Time de futebol é Palmeiras, tá, pessoal? Ok? Isso enfraquece o relacionamento. Okay? Mas a gente vê um ambiente muito respeitoso, muito feliz, que nos deixa muito contente. O nosso edital do nosso programa, professor José, já aproveitando, já dando uma satisfação, né? Já tem lá vagas para LGBTQI+, tem para PCD, tem sobrando vagas. A gente precisa de indígenas, né? Porque isso a CAPES nos cobra, gente. A gente não está fazendo porque é engraçadinho, é cobrança do nosso chefe, o Ministério da Educação, que a gente saia daqui e avance, tá certo? Então, toda essa fala nos cobra também a CAPES, a inovação, as startups, o aluno com sucesso. O sucesso da nossa universidade, do nosso programa, é o sucesso dos alunos, entende? A gente precisa que as mulheres, os homens, todos tenham sucesso para a gente ter um bom relatório, para ter um bom resultado de CAPES e ter mais bolsas e ajudar mais pessoas. Não é isso, professor Gilson, que é coordenador também de curso, e os outros colegas aí. Então, a gente tá junto. Eu queria, só para finalizar, uma perguntinha assim, talvez, professor Messias, e a nossa colega Micaele, representante aí também da sociedade, fala das competências, ok? Porque é assim, quando pergunto, você é engenheiro de produção? Sou. O que você faz? Eu sou garçom. Por quê? Porque eu estou aqui para servir. Eu sirvo os outros colegas. Por exemplo, eu não sou engenheiro mecânico. Eu não sei consertar o motor, mas eu sei facilitar o trabalho dele para ele ser eficiente e chegar onde ele quer. Esse é o meu papel enquanto garçom, engenheiro de produção. As competências, eu queria um minutinho de cada, por favor. Começa comigo? Beleza. Bom, vamos lembrar que todo mundo que faz engenharia de produção, né, ou sabe o que faz o engenheiro de produção, sabe que engenheiro de produção lida bem com máquinas, lida bem com processos, lida bem com indicadores. Né? Essa é uma questão muito peculiar, né, de engenheiros de produção. Hoje, além disso, quais são as competências requeridas? Serve para os de produção e para os demais, viu, professora do ambiental? Né? Serve para os demais. Visão sistêmica, tem que conhecer o todo. Né? A gente falava hoje, inclusive no nosso jantar ontem, né, com o professor Lee, que é médico, né, de uma escola de medicina. Nossa medicina precisa ter uma mudança. Hoje, né, nós nos preocupamos muito com a doença, com o ponto. Mas seria muito mais importante olhar para a saúde como um todo. Engenharia também. Nós precisamos aprender, entender os nossos sistemas. Então, visão sistêmica das competências atuais, além daquelas que já são tradicionais. Digital, estamos no mundo digital. É claro que fazer muito bem aquela lição de casa, que, né, foi bem, vou dizer assim, pontuada, né, pelo Suassuna. Não adianta digitalizar lixo. Nós precisamos pegar os processos e fazer, né, uma limpeza, fazer com que os processos sejam otimizados antes de serem digitalizados, porque senão nós vamos digitar lixo. Sustentável, o engenheiro tem que ser sustentável. Nós, geração Baby Boomer e geração X, está deixando um planeta detonado para a geração Z. Né? Nós não fizemos a nossa lição de casa muito bem. Então, essa visão de sustentabilidade que permeia, né, pelo lado da mitigação, temos muita coisa para mitigar e temos muito o que fazer para evitar, né, que maiores consequências aconteçam, passando pelo net zero. Acho que no primeiro dia, né, se falou de net zero. Então,
Isso tudo, os engenheiros, inclusive os de produção, precisam, né, estar muito bem capacitados para essa questão da inserção internacional. E aí, né, os nossos futuros engenheiros, nós, professores, não aquela inserção internacional de, vamos publicar artigos internacionais, vamos fazer uma visita no país X, no país Y, no país Z. Não, vamos nos integrar, né, a esses esforços globais, né? Hoje a gente está assim, sendo muito cobrado nessa questão do Sul global, quer dizer, esforços, né, para que o Sul global possa efetivamente fazer o seu papel. E também nunca perder uma questão que, para mim, é uma das mais importantes, o lado humano da coisa. Nós, né, vamos formar engenheiros de produção, engenheiros das outras carreiras, né, mas essas pessoas trabalharão inicialmente como técnicos, os primeiros 5, 10 anos. Depois vão, quer dizer, já nesse período, né, eles já estarão sendo, né, incentivados e cobrados a liderar equipes. A inteligência artificial vai facilitar muito da vida do planeta, mas nós ainda precisaremos de muita ação das pessoas. E essas pessoas precisam ser lideradas, e engenheiros, de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, não quer dizer que os enfermeiros, que os médicos não façam isso, mas engenheiros, de uma maneira geral, têm assim um jeitinho diferenciado para ser, né, esse protagonista desse processo. Então é isso. Sistêmico, digital, sustentável, internacional e profundamente humano. Além daquelas que nós já sabemos. Professora Micaela. Agora ficou meio difícil responder depois dele, né? Fica difícil complementar uma resposta tão completa. A gente queria cumprimentar o nosso presidente Miguel, né, pela reeleição, ok? Sim. E fique à vontade. Bom, vou fazer aqui um esforço para complementar a resposta do professor Messias, mas falando um pouco do que o CREA tem feito para que os engenheiros que estão se formando e os em formação, né, que estão dentro das universidades, possam se inserir mais adequadamente dentro do mercado de trabalho. E muitas das vezes a gente não conhece o trabalho que o CREA tem desenvolvido nessa área, inclusive com as mulheres, que foi um tema também aqui abordado. Dentro do nosso Conselho de Engenharia, e aí agora eu vou fazer uma pergunta para quem está assistindo a gente, para ver se está todo mundo prestando atenção ainda, né? Já está fechando a tarde, acho que é bom. Quem aqui já ouviu falar dos programas estratégicos do CREA do Rio de Janeiro? Levanta a mão. Só você. Porque, como eu falei, muitas das vezes a gente não conhece, mas o CREA do Rio de Janeiro tem 5 programas estratégicos. O programa CREA Júnior, que é para os estudantes. Então, os estudantes de engenharia que estão em formação, eles são convidados primeiro, para entender um pouquinho mais no que eles estão se formando, então, desde visitas técnicas, desde palestras, de oficinas, para que aí eles possam ter essa visão de que o engenheiro de produção, por exemplo, não é um garçom, mas ele tem um papel estratégico dentro da sociedade, dentro das engenharias. Então, eles começam a ter esse contato com engenheiros desde a graduação e com o CREA, né, claro. Depois que esse engenheiro se forma, isso foi até um ganho que nós tivemos com a gestão do Miguel, na última gestão, que ainda, né, está em curso esse ano, que ele criou um programa para os jovens profissionais, quem acabou a graduação agora, é recém-formado. Porque convenhamos que o estudante tem uma demanda. O profissional de 20 anos de formado tem uma demanda completamente diferente. Mas quem acabou de sair da faculdade, ele não é mais aluno, mas ele já é profissional. Mas ele não é um profissional com muita experiência. Como que ele adquire essa experiência? Como ele tira dúvida? Porque ele agora não tem mais o professor dentro da universidade. E agora, se ele errar, ele já é um profissional.
Como que faz? Onde ele se capacita? Onde ele consegue entrar em contato com engenheiros que possam dar essa base? O CREA é esse local. Ele precisa ser esse local para os nossos engenheiros. E, entendendo essa demanda, o presidente Miguel, no ano passado, ele inaugurou o CREA Jovem, exatamente para esses recém-formados, com capacitação específica para esse público, para diálogo com esses profissionais, para visitas técnicas, para quem ainda precisa conhecer um pouquinho mais a área onde está atuando, para até, muitas das vezes, ter a sua primeira oportunidade de trabalho. Temos o Programa Mulher, um programa voltado para as mulheres engenheiras, agrônomas e geocientistas. Eu tenho o grande prazer de estar coordenando esse programa dentro do CREA, e é muito necessário, como você bem contou aqui agora para a gente, e que ela também começou a falar. Muitas das vezes a gente não tem esses debates, a gente não tem esse fórum para falar sobre o tema. E aí parece que está tudo certo. E aí quando a gente começa a puxar ali a linha, e começa a vir muita coisa ali por baixo. Então a gente precisa, primeiro, incentivar as meninas desde as escolas a se interessarem pela área da engenharia, para que a gente tenha mais a inclusão das meninas dentro da ciência, né, do STEAM. A gente precisa acompanhar para que elas não saiam da universidade por qualquer outro motivo, desde trabalhar, ser mãe, dentro ali do período da graduação. E também produzir ali eventos e capacitações para que elas possam se inserir no mercado de trabalho após a graduação. Então, a gente tem um programa que vai desde as alunas, as recém-formadas, as mulheres que já são referência, que nós temos muitas boas referências dentro da engenharia do nosso estado. Então, dar o protagonismo, dar destaque a essas mulheres para que elas possam inspirar as futuras gerações. Então, temos ali o acolhimento. Depois, é que eu pensei que quando ela estava falando aqui, a sua fala foi maravilhosa, e aí depois eu volto nesse tópico para a gente não perder, porque eu só falei 3 dos 5 programas estratégicos do CREA. Então, continuando, CREA Júnior, CREA Jovem, Programa Mulher. Nós temos o Progredir, que aí é capacitação para todos os profissionais. Então, desde cursos, palestras, foi inclusive pelo Progredir que nós entramos com apoio institucional para estarmos aqui no evento. Então, a gente dá apoio à iniciativa das universidades, de instituições que têm ali em torno da engenharia, para que o CREA esteja presente nesses debates, para que a gente possa entender onde a gente pode estar atuando e onde a gente precisa melhorar, seja com o nosso setor profissional, seja nas empresas, seja na universidade, no acadêmico. A gente precisa estar envolvido em todos esses processos para que o CREA e a engenharia possam melhorar dentro do nosso estado. E a gente tem o Progredir para isso. E o último programa estratégico também foi criado pelo Miguel na última gestão, no ano passado. Como o professor Messias falou, a gente precisamos de engenheiros sustentáveis. E o CREA ainda não era sustentável. O Miguel ele criou o primeiro programa de sustentabilidade em qualquer CREA do Brasil. Começou aqui no Rio de Janeiro, no ano passado, o programa CREA Sustentável, para a gente tornar o CREA mais sustentável, os engenheiros também terem capacitação na área de sustentabilidade e incentivarmos também as nossas empresas a serem mais sustentáveis. Então, ainda é um programa muito novo, né? Começou no ano passado, mas já fizemos alguns eventos, estamos fazendo capacitações dentro do nosso corpo funcional, porque a gente entende que nós precisamos ser exemplo antes de cobrar. Então, não adianta a gente querer cobrar que as empresas sejam sustentáveis se o CREA ainda não é. Então, a gente começou um trabalho no ano passado, estamos continuando com ele, e esperamos que consigamos avançar ainda muito mais nessa nova gestão que o Miguel acabou de ser eleito. E agora, só para fechar minha fala, se você me permitir, quando você estava falando sobre, e também o senhor, sobre as mulheres, e às vezes a gente não tem essa percepção de quão ruim está, ou quão fundo às vezes é o problema, e trazendo para o caso do saneamento, tem um trabalho muito interessante que eu sugiro que todos aqui procurem depois, que a gente consegue fazer uma ligação direta da falta de saneamento com a violência contra as mulheres no Brasil. Inclusive, tem uma região no nosso país, várias regiões não têm acesso à água e acesso a esgotamento sanitário no nosso país, infelizmente, no ano de 2026. E tem um município que tem um índice
de quase 30 vezes mais casos de estupros em um único município. E aí eles foram procurar, né? Por que tem tantos casos ali e é uma região muito pequena? Por que um número tão alarmante? E eles foram buscar. Aquele município não tem acesso à água. Então, as mulheres, elas precisavam, geralmente as mulheres que ficavam em casa, precisavam ir ao rio mais próximo para conseguir captar água para levar para sua casa. E era ali onde ocorriam os estupros, exatamente por falta do acesso à água. Então, as mulheres, elas sofriam e eram vítimas de diversos tipos de violência na busca da água para levar para sua casa. E a gente está falando do nosso país, que infelizmente ainda tem muitos casos como esse, e às vezes a gente não consegue conectar o saneamento básico com a violência, mas está tudo muito conectado, é intrínseco, e a gente precisa sim trazer esses debates, e a gente precisa avançar como sociedade e como engenharia. Então, levar o serviço de saneamento e levar dignidade é muito além de só abrir a torneira e sair água. Tem muitas outras camadas que muitas das vezes a gente não consegue ver. E agora eu encerro a minha fala. Muito obrigada. Eu queria, até inspirado pela sua fala, professora, eu queria compartilhar um sentimento. Né? Eu sou emoção, viu? Eu vou chorar. Eu tinha um sonho, né, de conhecer o MIT. Meu mestrado, eu tinha esse sonho. Cara, é a primeira, eu queria muito. E eu, sem recurso do governo, eu peguei o meu dinheiro, juntei e eu fui até lá. Quando eu cheguei lá no MIT, fazer um curso, fiquei 20 dias, ok? Com inglês péssimo, mas eu também não sou bobo, eu sou bem relacionado. Eu tinha um cara na Inglaterra que eu convidei ele e foi junto comigo, certo? Não? Quem tem amigo não morre pagão. E eu vi uma cena lá que me chamou muita atenção. Parou um ônibus amarelo na frente do MIT e desceu daquele ônibus mais ou menos umas 30 crianças. Isso já faz mais de 20 anos. Eu entendi que eram todos chineses. Né? E, para mim, aquilo ficou marcado. Tá? Hoje eu vi aqui na UF, almoçando, eu vi umas 60 crianças visitando a UF. Tudo assim, com 6, 7, 8 anos. Moral da história. O que os chineses foram fazer no MIT? Marcar a carteira. E hoje, onde eles estão? Né? O professor Lee, que é o nosso colega aqui da Unicamp, representando a Ibrachina, ok? Nós acabamos de mandar uma comissão, né, professor José, para a China, de alunos, tem gente da engenharia lá, ok? Então, hoje eu fiquei muito emocionado em ver as crianças dentro da universidade. Então, eu estou imaginando que um daqueles vai me substituir. É a minha esperança. Eu vou trabalhar para isso. Então, eu queria falar da internacionalização, porque a CAPES também cobra, ok? Eu queria passar a palavra para o professor José, falar um pouquinho da internacionalização, como é que ele vê, porque é uma necessidade, não só para discentes, mas para docentes, ok? A gente é cobrado por isso, né? O que o senhor acha? Claro, eu acho fundamental, principalmente porque hoje o mundo, com essa globalização, é evidente que eu gostaria muito de ver novamente, é claro, com uma reflexão sobre os acertos e os erros, Ciências Sem Fronteiras novamente, né? E também os programas de mobilidade de uma maneira geral. Hoje, pelas facilidades, a mobilidade ela pode ser tanto física, né, onde você sai de um local para o outro, como também a integração. No almoço, a gente estava um pouco comentando sobre isso, de que essa também, a dificuldade. Eu tenho um amigo que fez mestrado comigo, o Gilson conhece, o Carlos Caldas, a gente foi mestrando junto, né? Eu e o Gilson fizemos mestrado junto. O Gilson pinta o cabelo de branco só para passar um pouco mais de maturidade, mas nós somos contemporâneos, né? E ele é professor da Universidade do Texas, lá em Austin. E a gente conversando sobre programas, e assim, pô, Caldas, nós somos tão próximos, por que a gente não interage um pouco mais? Aí a questão que ele colocou,
a língua ainda é um grande barreira. Então, você tinha muito chinês, muito singapurano, muito, enfim, indiano, porque eles, rapidamente, nas suas formações mais básicas, fundamental e básico, eles aprendem o inglês como quase o seu segundo idioma, isso facilita, né? Facilita deles irem, facilita também de receber. Né? Então, o aluno de engenharia lá, né, de Austin, ele tinha dificuldade de ver o Brasil devido a muitos poucos, e olha que eles tinham lá um prédio, semelhante a esse prédio do nosso bloco D, que era um espaço só para o Brasil. Mas, assim, muito dos alunos que buscavam eram alunos de economia, geopolítica, política, e engenharia muito pouco. Né? E isso cria essa dificuldade. Acho que a internacionalização é central. E é um dos itens, acho que a CAPES bate muito, ela provoca que as universidades tenham, né, os seus prints, né, com aquele programa de internacionalização, e é importante. O mundo, cada dia que passa por esse aspecto, não daquela globalização, né, que a gente ouvia no passado, mas esse mundo é um mundo global. Hoje, aqui estava sentado na parte da manhã um rapaz que representava empresas chinesas, e assim vai, e ter essa capacidade de ter esse aspecto de conhecer outros lugares, cultura. Com certeza, Calado, esses seus 20 dias de MIT, além de você ter matado esse propósito principal seu, o banho de cultura também lhe transformou. Com certeza não voltou o mesmo Calado que foi. Você voltou muito mais falante do que foi. Né? Então, essa é uma questão importante que a gente precisa trabalhar. Eu acho que a universidade, a CAPES, o próprio governo precisa incentivar muito. A gente, para os desafios que o Brasil tem, que são grandes, esses que eu comentei, da gente transformar a nossa ciência em mais inovação e da gente transformar os nossos programas em mais capacidade de formação docente, uma equação disso também está aí, a internacionalização. É central, desde a graduação, passando até pela pós, para que essa visão de você conhecer novos mundos, conhecer novas culturas, se abastecer desses novos conhecimentos, para também você amenizar. Quanto mais a gente se interage dentro desse mundo, mais fácil é compreender, né? Às vezes a gente tem dificuldade com uma determinada situação porque a gente não entende e não compreende. No momento que você consegue conviver e ter relacionamento, facilita. Facilita, e acho que é o grande desafio. É transformar profissionais para o mundo. Não só para a gente aqui, mas para o mundo. Tanto para receber quanto para dar. E aí é uma transformação que todos nós precisamos ter. Aulas internacionais, fazer essa transição, programas. Não estou querendo que a gente reedite o Ciências Sem Fronteiras tal como ele foi, mas que esse modelo seja um modelo importante, porque daí a gente pode, essas conexões elas podem ser muito bem fortes e estabelecidas. É isso. Obrigado. Então, só para a gente fechar, um minutinho rapidinho para a Kelly ter a palavra e falar da transformação digital na saúde. Queria ouvir um minutinho, ok? A visão do discente é importante. A palavra é sua. Então, eu faço o papel contrário, né? Porque como trabalhadora do SUS há 26 anos, eu vou pegar a fala do Suassuna. Os processos são implantados sem melhoria. Eu acabei de apresentar um artigo aqui que fala justamente do conhecimento do profissional do SUS a respeito das mudanças da transformação digital. Ainda hoje, nós não temos um prontuário que seja unificado. Quem está lá na atenção básica não consegue atender e verificar as informações desse paciente quando ele dá entrada no hospital, seja ele de primário, secundário, terciário, numa UPA. Então, a transformação digital é um fato, bem implantada, recursos próprios, mas os processos precisam ser modificados antes de chegar na ponta. Nós que somos a ponta não estamos preparados, de fato, para a transformação digital. Nós estamos falando de pessoas que estão trabalhando há 20, 30 anos e que se recusam, inclusive, a mudar aquele ciclo de ir para o computador.
Eu sempre fiz à mão. Agora vão querer que eu faça pelo computador? Então, essas mudanças da transformação digital precisam incluir as pessoas. O profissional de saúde, o profissional de ponta, aquele que atende a grande população, precisa passar pelo processo de digitalização também. Não adianta gastar esse recurso, que não é pouco que está sendo gastado com a transformação digital, se os equipamentos que entram não são utilizados de forma correta, o que diminui o tempo de uso desse equipamento. Eu trabalho numa unidade que é só equipamento. Eu estou com minha ressonância parada 40 dias por mau uso. Porque o equipamento chega e os profissionais não são treinados com aquele equipamento. Então, as mudanças também precisam ser de processo. Os processos precisam chegar antes das mudanças. É necessário reavaliar essa conduta de educação. É isso. Obrigado, Kelly. É importante dizer que a gente, professor José, demais colegas, que a gente está sempre tentando acompanhar e atualizar. A inteligência artificial, no nosso programa, né, já não é mais um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que está todo mundo trabalhando, se dedicando. O Raul deu uma aula hoje aqui, né, Raul? Ok? É doutorando também no nosso programa. Então, isso é nossa realidade de hoje. Estamos trabalhando, estamos aprendendo. Para fechar, então, esse painel, eu queria só perguntar para o nosso colega, né, professor Paulo, e aí, professor Paulo, tem ameaça? Precisamos ficar com medo? O que o senhor tem a dizer? Estamos no caminho certo? Sua opinião, por favor, sobre a IA nas engenharias. Parabéns à regulação. Eu ouvi aqui que a regulação tá firme aí com a IA. Bacana, um projeto audacioso. Parabéns. A gente está num momento que é muito dúbio ainda dizer que, né, botar fé totalmente na inteligência artificial ou ter medo, né, da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela divide opiniões, como em qualquer momento da história, qualquer tecnologia disruptiva também aconteceu. A gente via lá no momento da primeira revolução industrial, das primeiras máquinas lá, os camponeses lá indo destruir as máquinas, né, como se fosse roubar o emprego do campo, enfim. Então a inteligência artificial, ela faz parte de um movimento muito acelerado de mudança dos nossos processos produtivos, né? Isso também, ter medo e ter receio, né, e ter preocupação faz parte, como qualquer processo, né, de revolução industrial. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente usa muito, e eu falando isso como ex-diretor de inteligência artificial do governo do estado, né, do estado do Paraná, a preocupação de como nós utilizamos as plataformas hoje de inteligência artificial que estão à nossa disposição. Eu vou dar um exemplo do que ocorre. Por exemplo, eu recebo um processo que tem 1000 páginas, né, e eu tenho que dar um parecer ou um despacho dentro desse processo de 1000 páginas, eu não vou ler 1000 páginas, né? Então eu baixo o processo, boto lá numa inteligência artificial, falo, faz uma síntese desse processo para mim, né? Muito prático, concorda comigo? Né? Facilita bastante. Inclusive, pergunta para eu o que eu preciso fazer, né? Porque vem lá 5, 6 despachos lá atrás, você já perdeu o fio da meada da conversa, né? E ela te diz, olha, você precisa dar um despacho, se posicionando com relação a B, C ou D itens, né? Ou procedimentos, enfim. Só que tem um problema, né? Quando você está utilizando uma inteligência artificial aberta, você está alimentando também essa inteligência artificial com essa informação, né? E quando você está lidando com dados estratégicos de Estado, né, você está colocando ali dados que são importantes, por exemplo, de investimentos que você vai fazer, né, em ciência e tecnologia, quais áreas que são importantes para a sua defesa, né? Estou falando de segurança nacional, né? Eu estou falando de dados públicos da população, que às vezes tem lá um conjunto de RG, CPFs e informações, né? Então, esse uso indiscriminado da inteligência artificial, sem uma regra, sem ter uma regulação, né, sem ter um controle, faz com que a todo momento nossos dados estão fluindo para os Estados Unidos, para a China, né, e que eles estão se alimentando dessas fontes, né, de informação, né? E eu só dando um exemplo, então, como que resolveram isso, né? Como que Harvard resolveu isso, Calado?
né? Isso em 2023 ainda, né, quando se discutia pouco sobre IA. Harvard estava numa discussão que Harvard iria ou não construir uma inteligência artificial própria, sistêmica deles, né? Eles perceberam, não, é muito caro. E é caro construir um modelo de inteligência artificial. Você alimentar um modelo que é útil de fato ali para a sua instituição. O que Harvard decidiu? Falou, bom, eu quero utilizar alguns motores de IA que tinha disponível, o GPT, né, o Claude, enfim, e outros que tinham à época, só que eu quero um sistema fechado, né? Eles chamam isso de sandbox, né? Então, no sandbox, os motores rodam de forma fechada e a informação que você coloca ali, ela não sai, né? E eu recomendo fortemente para quem está pesquisando, quem está em pesquisa estratégica, seja aluno de pós-graduação, seja professor, que utilize sistemas fechados, né? Para que a informação que está rodando ali, ela permaneça ali, naquele contexto, né? Porque nós somos ainda um pouco ingênuos com relação a acumular informação dos outros, mas outros países que são mais desenvolvidos que a nossa informação estratégica, de quanto a gente planta, quanto a gente colhe, o que a gente tem de mineral, quanto a gente tem de dinheiro, né, o que nós estamos investindo em defesa, isso é estratégico para outros países. Então, a gente tem que ser mais zeloso com relação aos nossos dados, né, e por isso tem muita pesquisa. Por isso a gente tem que se preocupar, sim, né, mas esse conjunto de dados que nós temos é riquíssimo, e a gente pode construir muita coisa em cima disso, para o bem da sociedade, né, para o bem do desenvolvimento industrial, para o bem do desenvolvimento acadêmico, tem muito potencial, né? Obrigado. Obrigado, professor. Encerramos o painel 5 com uma mensagem clara. Engenharia de produção é uma área essencial para compreender e transformar sistemas complexos. Hoje discutimos aqui pós-graduação, a CAPES, a Escola de Engenharia, a internacionalização, a mulher na engenharia, a inclusão, o respeito, a inteligência artificial, então, dentro de um contexto de uma educação moderna. Esses temas, senhores e senhoras, mostram que o futuro da engenharia de produção não será apenas técnico, será também humano, digital, internacional, ético, socialmente comprometido. Agradecemos aos painelistas aqui presentes pelas contribuições e ao público pela participação. Que este debate fortaleça nossas novas agendas de formação, pesquisa, cooperação e inovação no âmbito da engenharia de produção da Universidade Federal Fluminense e do encontro, né, do nosso primeiro encontro, vamos ter o segundo, encontro de governança, estratégia e inovação governamental. Muito obrigado. Vamos posicionar para a foto oficial. Professor. Enquanto os participantes do nosso painel 5 fazem a foto oficial, nós vamos iniciar agora a solenidade de encerramento, agradecendo a presença de todas as autoridades, palestrantes, patrocinadores, apoiadores institucionais, pesquisadores, estudantes e profissionais que prestigiam o primeiro encontro de governança, estratégia e inovação governamental. E, nesse momento, iniciaremos a solenidade de premiação dos trabalhos. Vamos iniciar pelos top 3 trabalhos por cada evento que faz parte do primeiro encontro. Vamos começar com a 4ª edição do Seminário em Sistemas de Engenharia de Produção. Convidamos, então, para receber o prêmio, os autores
do trabalho, inteligência territorial para políticas de trabalho qualificado, análise de painel sobre desalinhamento educacional em capitais brasileiras. Tem algum representante? Anderson Gonçalves Portela, Robson Souza e Marcos dos Santos. Algum representante? Não, né? Chamamos também os autores do trabalho: aproveitamento energético de RSU em Minas Gerais, análise geoespacial do potencial de produção de biometano. Algum representante? Thalita Barbosa, Ana Beatriz Soares Aguiar, Luísa Gomes Guitarrari e Márcio Lago Couto. E chamamos os autores do trabalho: governança, gestão de operações e rastreabilidade na cadeia regulada da cannabis, uma revisão sistemática da literatura. Os autores são Carlos Eduardo Brandão Fonseca, Pedro Alex Rodrigues Pimentel, Fernando Toledo Ferraz e Robson Damasceno Calado. Parabéns aos autores dos trabalhos. Vamos, então, à premiação da 13ª edição Lean Six Sigma Congress. Pedimos, então, que o professor Elimi chegue à frente para entregar os prêmios. Trabalho intitulado Excelência Operacional no Ciclo de Vida das Transferências Voluntárias, Modelagem e Simulação em Dinâmica de Sistemas aplicadas a municípios fluminenses. Chamamos, então, os representantes para receber a premiação. Edmilson Suassuna, Alexandre Beraldi e Robson Calado.